Muito bem, gente, mais uma noite estamos aqui para falar com vocês sobre a Bíblia, a Palavra de Deus. E com alegria eu venho nesse púlpito aqui, onde tantas vezes preguei, não só nessa temporada que eu estou agora aqui em Jaú há 3 anos, mas eu fui pastor aqui a outra temporada há 8 anos. Então, esse púlpito, de uma certa forma, é minha casa. Eu espero que também você se sinta tão à vontade quanto eu estou sentindo aqui, tá bom? Estou em casa. Então, boa noite, que a gente tenha um tempo de muita alegria, de muita experiência com Deus, e que a gente escute a palavra, leia a palavra, decore a palavra, medite na palavra, aplique a palavra. Tá bom, gente? Então vamos começar lendo, como sempre fazemos, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3. Olha que texto interessante. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim tão insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade for em vão? Aquele, pois, que vos concede Espírito, que opera milagre entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo estava escrevendo para um grupo de igrejas, na verdade eram 4 igrejas, era chamada região da Galácia, hoje na região da Turquia. Paulo estava impressionado como eles foram enfeitiçados, a palavra que ele usa. Quem vos fascinou? A palavra fascinou aí é enfeitiçar mesmo, né? Quem jogou o nome de vocês no olho do sapo? Então, tipo assim, Paulo estava embasbacado de ver como eles abandonaram o verdadeiro evangelho tão rapidamente. Quem fascinou vocês? Que feitiço caiu sobre vocês? Impressionante isso, né? Que muitas vezes nós vamos nos acostumando com o evangelho verdadeiro e vamos nos esquecendo e vamos colocando outras coisas dentro do evangelho verdadeiro, e aí quando a gente acorda, parece que a gente está seguindo o evangelho e na verdade não está seguindo o evangelho. Eu espero que você não seja enfeitiçado. Eu espero que o Espírito Santo abra o seu coração para você nunca ser tomado por coisas humanas, mas sempre pelo evangelho puro de Jesus Cristo. Vamos orar? Pai Santo, estamos agora mais uma vez voltados para a Tua palavra, inclinado para as coisas do Espírito, e queremos, Pai, pedir-te que o Senhor nos dê uma atenção especial, uma sabedoria, para compreendermos a Escritura que lemos, e tudo que fizermos aqui, Senhor, as músicas que cantarmos, orações que fizermos, isso possa, Senhor, trazer um feixe de glória para os pés do Senhor Jesus. Oh Deus, dá que o nosso coração se sinta tocado pelo Teu Espírito, a nossa mente iluminada pelo Teu Espírito, de tal forma que essa semana seja uma semana verdadeiramente cristã e cristificada, que Jesus seja o centro de toda esta semana, em nome dEle, o Senhor da glória, Jesus Cristo, amém. Gente, eu queria que vocês, nessa hora que estivemos cantando, pudessem focar na glória desse Senhor Jesus, naquele que tem os olhos como de fogo, os pés como de bronze polido, aquele Jesus poderoso que morreu e ressuscitou ao 3º dia, está em glória na presença do Pai. A Ele, Jesus, seja glória, agora, na igreja e pelos séculos dos séculos. Vamos cantar, gente? Deus abençoe. Depois você vai ouvir uma pequena mensagem sobre os nossos dízimos e ofertas, que é uma coisa, repito, particular para os presbiterianos, tá bom? Vamos ouvir e depois a gente vai ouvir a pregação. Um abraço. Quero ser como a criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado
crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do seu amor, Senhor. Não posso viver longe do seu afago, Senhor. Não posso viver longe do seu abraço, Senhor. Não posso viver longe do seu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com seus braços de amor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com seus braços de amor. Não posso viver longe do seu amor, Senhor. Não posso viver longe do seu afago, Senhor. Não posso viver longe do seu abraço, Senhor. Não posso viver longe do seu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, vem me abraçar. Abraça-me com seus braços de amor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com seus braços de amor. Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento eu ouço a sua voz. Deus domina sobre a terra e mar. O que Ele é pra mim, eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar. O que Ele é pra mim,
Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto o seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Nas estrelas eu vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre a terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois a história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. Até que um dia o seu amor senti, sua imensa graça eu recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto o seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça eu recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto o seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Tudo Ele é pra mim. Tudo é Jesus pra mim. Tudo é Jesus pra mim. Ô, gente, agora estamos falando para os membros da igreja. Nossa igreja continua em pé, trabalhando, e você pode continuar contribuindo como está fazendo agora. Se você não contribui, poderá começar agora você, membro dessa igreja. Olha aí o telefone que estamos colocando, o telefone fixo, as mídias de comunicação, onde você pode entrar em contato conosco. Entre em contato conosco. Você que é da igreja, está acostumado a fazer isso, olha o número aí, alguém vai te atender. E vai pegar aí na sua casa, e você vai trazer aqui para a gente, para a igreja, e a igreja vai continuar a fazer esse grande movimento social e espiritual para você. Contribua. Deus ama ao que dá com alegria, tá bom? Deus te abençoe. Oi, gente, já cantamos, já falamos do amor de Deus, falamos do apelo que Paulo está fazendo à igreja da Galácia, falamos sobre as nossas ofertas e dízimos, e agora vamos falar da palavra. Quando a gente canta, a gente fala com Deus. Quando a gente ora, a gente fala com Deus. Mas quando lê a Bíblia, Deus fala conosco. A minha oração é que Deus fale com você nesta hora. Um texto muito parecido com aquele primeiro de Gálatas é este que vou ler agora na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículos 8 e 9. Ouçam com atenção. Lembra-te, ele falando para o amigo dele, discípulo e pastor, lá em Éfeso, Paulo escrevendo da prisão. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Eu vou dar um tema contrário de Paulo. Paulo diz que a palavra de Deus não está algemada. E eu quero falar sobre a palavra algemada. Olha, a situação que Paulo estava agora lá em
lá em Roma, era muito complicado. Ele, um pregador, algemado. A algema antigamente não era como essa lisinha da agora. As algemas eram também de ferro, mas tinham as pontas, que chamava aguilhão, as pontas como fosse um ferrão de um escorpião. E essas algemas eram colocadas na mão do prisioneiro para que ele não pudesse se movimentar e de alguma forma sair daquela algema. Então Paulo estava não numa prisão normal, lá embaixo, algemado com esse tipo de algema. Mas Paulo disse, a palavra de Deus não está algemada. A situação da igreja hoje me preocupa muito, porque de alguma forma, escutem bem, de alguma forma conseguiram algemar a palavra de Deus. Nem Paulo, preso, permitiu que a palavra fosse algemada. Parece-me que há uma extenuação, uma fraqueza, um fastio de cristianismo brasileiro. Nós estamos encharcados, fartos de religião. Quando a gente ouve pastores, pastoras, padres, bispos, vivendo desse jeito, de alguma forma, isso cria um fastio na gente, um enjoo da gente. Até vi uma famosa influência dizendo, eu estou enjoada dos crentes, eu estou enojada dos crentes, porque ela era uma prostituta, diria, de classe, mas se converteu ao evangelho, mas houve tanta confusão na vida dessa mulher, que ela resolveu deixar, não Cristo, mas a igreja, e com alguma razão. Parece-me que essas coisas vão algemando a palavra de Deus, mas na verdade, quando essa palavra se torna algemada, só tem uma entidade, uma confraria, que pode deter a palavra. Olha Cícero que está falando, não. A cadeia de Roma não pode, as cadeias televisivas, midiáticas não podem, mas só tem um grupo que pode algemar a palavra, a igreja. A igreja tem o poder, desculpa a expressão, de tapar a boca de Deus, no sentido de que à igreja foi dada a responsabilidade de falar do evangelho. Jesus não vem aqui pregar o evangelho, os anjos não virão aqui pregar o evangelho, nem o Deus Pai virá aqui, nem os profetas vão ressuscitar. Deus deu esse compromisso à igreja, mas quando de alguma forma a igreja desvirtua o evangelho, ela algema a boca de Deus, ela algema o evangelho de Jesus Cristo, coisas que os anjos anelavam fazer, experimentar, testemunhar, falar, cantar. Os anjos não cantam, não é que eles não sabem cantar, eles não sabem cantar isso. A igreja é a única entidade na terra que sabe cantar isso, porque a igreja foi perdida, a igreja era escrava, ela foi salva, ela foi resgatada, mas quando ela desvirtua, ela tapa a boca de Deus, ela tira mais do que isso, ela tira a oportunidade das pessoas ouvirem a boca de Deus falar. A igreja é a representante do poder de Deus na terra, não é o clero, não é a igreja universal, não é a igreja presbiteriana, a igreja, corpo vivo de Cristo, é ela que é a detentora do poder de Deus, é ela que é hermeneuta e intérprete da palavra de Deus. Não são os grandes teólogos, os grandes filósofos, os grandes pensadores, mas a igreja. É por isso que a Bíblia deve estar na mão da igreja. A igreja deve ser não só a colportora, mas a verdadeira intérprete da palavra de Deus. Paulo dizia, lá em Roma, a palavra não está algemada. Hoje parece-me que a Bíblia está algemada. O silêncio da igreja trava a boca de Deus. Qual que é a solução que Deus dá para a igreja? Quando ela abafa a boca de Deus e abafa o grito dos desesperados que estão indo para o inferno. Como é que a igreja consegue ter esse poder que Roma não tinha? Ter esse poder que nem Satanás tem, nem os anjos. Como ela consegue fazer isso? Quando essa palavra se torna algemada, quando ela se torna desautorizada. Quando a Bíblia perde a autoridade suprema sobre a vida da igreja. Quando a Bíblia perde a autoridade suprema sobre a sua vida.
Quando a palavra é desautorizada, ela, de uma certa forma, ela está algemada, e algemada por aqueles que pregam. Me entristece muito de ouvir pastores, até pensadores, grandes teólogos, algemando a palavra de Deus, tentando criar uma novidade hermenêutica para interpretar de outro modo a palavra de Deus. Como esses padres, pastores e teólogos e pregadores estão fazendo isso, eles estão algemando as Escrituras, eles estão travando o Evangelho, eles estão criando óbices e obstáculos para o avanço do reino. Mas Jesus disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, nem as portas dos maus pregadores irão travar a minha igreja. Quando a Bíblia ela é desautorizada, quando ela se torna relativa, quando os valores que ela tem não são valores mais que norteiam a nossa sociedade, quando os valores da Bíblia não norteiam mais a igreja, quando os valores da Bíblia não norteiam mais as famílias, os relacionamentos intra e interpessoais. Na verdade, quando ela não é mais autoridade, ela está sendo algemada. Quando queremos dar um talho, um traço legal, relativista e moderno. Algum tempo atrás, quando eu estudava no seminário, cheguei lá e havia um grupo de estudantes mais velhos. Eles não acreditavam na ressurreição dos mortos, eles não acreditavam na multiplicação dos pães, eles não acreditavam de Jesus andar por sobre o mar. Para eles, Jesus era um Jesus histórico. Dever-se-ia procurar na Bíblia o Jesus da história, não a história de Jesus. E eles zombavam da gente, porque nós íamos para as praças, abrir a boca de Deus, pregar o Evangelho. Isso que significa ser um Evangelho relativista e um Evangelho modernista. A hermenêutica bíblica de muitos desses pregadores tem que estar adaptada aos costumes do mundo, às interpretações do mundo sobre a psique humana, sobre a doença, sobre a filosofia, sobre a pedagogia, sobre a educação infantil. Então nós temos que colocar isso tudo como senhora da Bíblia e adaptar a Bíblia, para que ela se ajuste aos moldes, aos reclamos, às necessidades frívolas e vazias dos seres humanos. É assim que a palavra de Deus se torna algemada, quando ela é desautorizada. A autoridade máxima agora já não é da Escritura. A Bíblia não fala por ela mesma. A Bíblia tem que ter outros intérpretes que escrevem a própria Bíblia para que a sociedade se ajuste e se acomode ao cristianismo que temos pregado. Senão, o mundo seria outro, o Brasil seria outro. Nós somos 40 milhões de brasileiros evangélicos e somos talvez 80 milhões ou 60 milhões de católicos que se dizem cristãos. O que acontece com a sociedade brasileira? Que ela se corrompe, se afunda, porque a palavra de Deus está desautorizada, ela está algemada, a boca de Deus está tapada. Quem fala são os recursos científicos, e devem falar, mas muito mais do que a autoridade da palavra de Deus. Então, é isso que solapa, que mina, que vai combalindo, rachando, quebrando os alicerces da palavra. É isso que torna a palavra de Deus algemada, quando ela se torna desautorizada. Outra coisa, a palavra de Deus se torna algemada quando ela é negligenciada. Até agora eu falei de um modo geral, não é, sobre o Brasil. Agora estou falando para os crentes. A palavra de Deus é negligenciada. Já viveram e vivem um outro modelo de cristianismo. Já não vivemos conforme os princípios da palavra. Ela é negligenciada. Preferimos a prática que dá certo do que os conceitos de Deus que levam para a eternidade. Olha como ela é deixada de ser lida, deixada de ser amada, deixada de ser praticada. Eu fui professor de hermenêutica. Hermenêutica significa a arte de interpretar textos. No caso meu, interpretar a Bíblia, que é um texto. Eu sempre ensinava para os meus alunos: você tem que ler a Bíblia, você tem que decorar a Bíblia, você tem que estudar a Bíblia, você tem que aplicar a Bíblia, você tem que meditar na Bíblia.
A Bíblia deve ser o livro que norteia as nossas vidas, porque quando o Espírito de Deus não nos toma pela palavra, nós nos tornamos negligentes, abrimos mão dos conceitos da Escritura. Aí queremos criar modelo de família igual ao mundo e não com a igreja, negligenciamos os ensinos. Queremos que os nossos filhos casem e namorem e noivem como os filhos da sociedade. Nós negligenciamos os princípios da Bíblia. Nós, como crentes em Jesus Cristo, abrimos mão de conceitos imorredores e pétreos da Bíblia e começamos a adaptá-la, negligenciando os ensinos da Escritura. Onde que está esse problema? O que acontece conosco? Quais são, meus amigos que estão me ouvindo, as bases principais, os vetores, as balizas, as setas que indicam as decisões da sua vida, as decisões sobre os seus filhos, a decisão sobre o seu casamento, a decisão sobre o relacionamento pessoal, na família, na sociedade? O que baliza a sua vida? Qual é a cartilha que rege os destinos das suas decisões? É assim que a palavra de Deus é algemada, quando ela é desautorizada e quando ela é negligenciada. Onde, na verdade, está o prazer da sua vida? Davi dizia: o meu prazer está na tua lei, e na tua lei medito de dia e de noite. A tua lei para mim, Senhor, a palavra, a tua lei para mim é como um favo de mel que deixa escorrer das montanhas e das árvores o dulçor dele, e eu me aproprio da palavra como se fosse um favo de mel. Deus vai abrir a sua boca, nem que seja através das pedras. Jesus disse: um dia vós calardes, as pedras clamarão. Deus vai abrir a sua boca, nem que seja através das virulências que vieram, que estão nos acossando, e as outras muitas que virão, para que possam, se não ouvem a palavra, ouvem pelo menos os seus atos de justiça, os seus atos de retidão, os seus atos de poder. De qualquer maneira, mesmo que agora os evangélicos e católicos estão coceira no ouvido por estarem enfastiados da palavra, Deus vai fazer a sua voz ser ouvida. Como um grande outdoor cósmico, Deus vai falar, Deus está falando. Deus não vai tapar a sua boca, e nem a boca daqueles que são a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo. Como diz o livro do profeta Abacuque, ele vai colocar como fosse um outdoor, uma tabuinha, mesmo quem passasse correndo ia ler: Jesus Cristo é Senhor. A palavra de Deus pode estar algemada por nós hoje, mas Deus há de quebrar essas algemas pelo poder do seu Espírito, levantar uma igreja santa, levantar uma igreja que é consciente da palavra, levantar uma igreja que não desautoriza a palavra, levantar a igreja que tem a palavra como regra única de base para a sua fé e para a sua prática. Não tenha dúvida, a boca de Deus está se abrindo e vai sair um hálito que há de destruir o mundo, mas a igreja de Cristo vai continuar, mesmo que seja um remanescente fiel, a anunciar a fidelidade da palavra de Deus. Não fique decepcionado quando algum pastor, que você talvez já conheça, falar algumas heresias na Bíblia e disserem: precisamos de criar uma nova hermenêutica da Escritura, precisamos de ler a Bíblia de outro jeito. Não fique decepcionado quando você ouvir um padre, um líder religioso, um papa, colocar qualquer conceito que esteja fora da palavra de Deus. Não fique desanimado. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A boca de Deus está aberta e Ele trará juízo sobre toda a terra. Mas a igreja há de ser purificada como se purifica o ouro pelo fogo. Essa palavra de Deus, esse ato de justiça de Deus, há de trazer ao mundo purificação para a igreja. Calvino dizia uma coisa muito interessante: quando a chuva cai na terra, na hora certa, no momento certo, nós agradecemos a Deus, e devemos agradecer. E quando não cai a chuva e vem terremotos? E quando não cai a chuva, o sol não brilha, vem chuva ácida que destrói a terra. Quem está fazendo isso? O mesmo que fez cair a chuva no tempo de sol. Deus é amor, mas Deus é justiça. A palavra de Deus não está algemada.
Que Deus nos abençoe e nós tenhamos coração e alma para ouvir o apelo de Paulo. A palavra de Deus não está algemada. Amém. Que Deus o abençoe e a gente se vê no domingo que vem. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a unção, o poder, a vida, a santidade do Espírito estejam conosco e com todos aqueles que abrem a boca para falar a palavra de Deus, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Boa semana, gente. Deus abençoe. Até lá. Vejo vocês.